Mali? Ministro, a gente ouviu do novo ministro da Saúde ontem à noite que agora a previsão de se vacinar todo o grupo prioritário passou para setembro. Quer dizer, cada hora é uma data mais distante. Eu queria saber do senhor o seguinte: claro que a gente conta com imprevisibilidade, IFA que não chega, mas assim, esse constante adiamento de datas, essa falácia de que hoje comprou 100 mil doses e que amanhã vai ter, e depois é que setembro, que só o prioritário vai estar vacinado, isso é o quê? Isso é desorganização, isso é má fé, isso é não saber como funciona a pasta. O que a gente pode depreender disso? Porque tudo que eles falam a gente não acredita mais. Essa é a coisa mais grave, né, Mali? O Ministério da Saúde perdeu totalmente a credibilidade. Tudo que o Ministério da Saúde fala hoje, ninguém acredita mais. E tem uma coisa grave nisso, Mali, porque não é só um anúncio. Esses anúncios do calendário de doses influenciam o trabalho do município e do estado, porque ele se organiza dessa forma para ver se ele guarda, se reserva segunda dose, ou se ele vacina a primeira dose, um número maior de pessoas, acreditando que vai chegar a segunda dose. Tem muito município que está nessa situação, que tomou uma atitude correta a partir dos dados que o Ministério da Saúde divulgava, então correu para vacinar o maior número de pessoas com a primeira dose, para você já garantir algum grau de proteção, porque acreditava que a segunda dose ia chegar em cima do calendário. E não está chegando. Tem município aí que está desesperado, por exemplo, vacinou com a primeira dose da vacina do Butantan, 2-3 semanas depois tem que dar a segunda dose e não tem a segunda dose garantida. Ou vacinou com a primeira dose a vacina da Fiocruz, que você toma a segunda dose 12 semanas depois, e agora está no momento de chegar e não chega. Isso tem um misto, viu, Mani? Tem um misto de, primeiro, projeto. Bolsonaro nunca quis garantir uma vacinação ampla para a nossa população. Eu tenho a minha opinião do porquê isso, mas Bolsonaro, desde o começo, negou as vacinas que foram ofertadas. Se a gente somar de junho a setembro, lá na comissão externa da Covid, a gente fez reuniões, chamamos várias vezes todos os produtores de vacina, cada projeto de vacina que surgia, a gente fazia uma audiência pública entre junho e setembro, chamando o Ministério, a Anvisa e quem era o produtor de vacina. Foram oferecidas para o governo federal um total de 700 milhões de doses de vacinas. E o Bolsonaro se negou a fazer o contrato, o governo federal não quis fazer, porque todo mundo queria pré-contratar com o Brasil, porque queria avaliar a vacina aqui no Brasil, porque o Brasil tinha muitos casos, estava com a transmissão alta, como nós estamos hoje. Então, quanto maior a quantidade de casos, mais rápido você consegue ter o resultado da avaliação da sua vacina. Então, todo mundo queria trazer. Então, por um lado, tem um projeto definido, desde o começo do Bolsonaro, de não controlar a pandemia. Eu estou convencido disso. Ele apostou que essa pandemia, as pessoas tinham que se infectar, que quanto mais gente se infectasse, era assim que ia controlar a pandemia, né? E colocou o povo brasileiro no corredor da morte. E também tem incompetência por parte da pasta do Ministério da Saúde, porque tem coisas que poderiam ter sido feitas. Citar um exemplo, Mani. Esse vai e volta sobre a vacina Sputnik V da Rússia. Quando eu estava no Ministério da Saúde, a gente tinha uma coisa que a gente chamava assim de Comitê Regulatório Bilateral. O que era isso? Algum país desenvolvia um medicamento, anunciava que desenvolveu um medicamento ou uma vacina que era de interesse para o SUS, para o Brasil, que a gente montava no outro dia. Tinha um anúncio, no outro dia a gente entrava em contato. Eu falava com o ministro da Saúde da Inglaterra, do Reino Unido, com o ministro da Saúde de Cuba, tem 19 produtos que vieram de Cuba, com o chefe do Departamento de Saúde dos Estados Unidos, e montava naquele momento o que a gente chamava do Comitê Bilateral Regulatório. O que era isso? Desde o começo do desenvolvimento do medicamento, ou que seja da vacina, a gente colocava a Anvisa, que é a agência brasileira, com a agência do outro país, fazia o que a gente chamava de protocolo bilateral, e a Anvisa acompanhava desde o começo, passo a passo, o desenvolvimento. Então, a vacina russa foi oferecida para o governo brasileiro em junho, julho do ano passado. A proposta deles era, inclusive, fazer uma parceria com o Tecpar, que é um laboratório público do Paraná, chegaram a fazer um memorando de entendimento.
A gente cobrou naquele dia, a Anvisa tinha que sentar com a agência russa e passar a acompanhar passo a passo todos os procedimentos que estavam sendo feitos, para quando mostrasse a eficácia da vacina, você já tinha feito a visita, você já tinha as informações de visita na fábrica, não precisava paralisar. Mais de 6 meses depois, a vacina russa já sendo usada em 60 países do mundo, a Anvisa fica esperando, o Ministério da Saúde fica esperando uma empresa brasileira entrar com pedido junto à Anvisa para registro, demora 15 dias, 30 dias para dar resposta, e a resposta foi o seguinte: não, a Anvisa precisa visitar. Agora está o mês de abril inteiro visitando as 2 fábricas na Rússia. Quando a cada dia que não vem a vacina, a gente perde 3 mil pessoas. Você tem 40 milhões de doses já compradas pelos governadores do Nordeste que eles não podem aplicar. Já poderiam estar aplicando 40 milhões de doses, são 20 milhões de pessoas vacinadas. Se fosse só no Nordeste, é vacinar todo mundo que tem que ser vacinado no Nordeste, dos grupos prioritários. 40 milhões de doses hoje seria praticamente dobrar a quantidade que nós vacinamos até hoje. Isso não acontece, aí é incompetência, não conhecer a máquina, ou não ter a disposição e a vontade política de fazer as coisas acontecerem mais rápido no país. A gente deveria, desde o começo da pandemia, estar com esses comitês regulatórios bilaterais montados com a agência europeia, com o FDA americano, com a agência do Reino Unido, com a agência da China, com a agência do Japão, com a agência da Coreia do Sul, e assim que surgiu a vacina da Rússia, com a agência russa. Ou seja, são comitês, são protocolos bilaterais, alguns que já existem desde a minha época. Com a Argentina tem desde a minha época, com o FDA americano tem desde a minha época, com a agência europeia. E, infelizmente, isso não está sendo feito. E a gente está há mais de 6 meses com a vacina oferecida para o Brasil, e que até agora a gente não pode usar porque a Anvisa não tem todas as informações detalhadas sobre isso, e agora, durante o mês de abril, está visitando 2 fábricas na Rússia, demorando o processo de informação sobre isso.